Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir então os nossos objetivos? Vejamos. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do gênero discursivo causo, certo? Vamos inferir uma informação implícita dentro do texto. O que é a informação implícita? Aquela que eu preciso inferir, ou seja, eu preciso interpretar, certo? Também vamos identificar em textos a concordância verbal. Você lembra o que é a concordância verbal? Não ainda? Então vamos aprender isso, tá bom? Vamos lá. Perguntinha para vocês. Você sabe o que é concordância verbal? Verbal envolve verbo, então é alguma coisa relacionada ao verbo, certo, professor? Certo. Vamos ver então. Concordância. Então, os elementos dentro da frase, eles precisam estar em concordância, né? Então, aqui, especificamente sobre o verbo. Então, a frase, ela precisa acompanhar, né, o modo, o tempo verbal e tudo mais, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai compreender melhor isso. Agora vamos ler então trechos de um caso para compreender então a concordância verbal, né? E como que ela contribui para uma melhor compreensão dos enunciados. Vamos lá então? Olha o título então, aquele animal estranho. Acompanhem comigo então o caso. Os do Alegrete dizem que o caso se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto, metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei, e a outra metade que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem 3 metades. Ia um piazinho estrada fora no seu petiço, trop, trop, trop. Esse é o barulho do trote. Quando, de repente, ouviu fu, 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 pubum, fu, 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 pubum, chipum. E eis que a coisa, até então invisível, apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca. O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando, mas bem cerrados, para que o coração aos corcoveios não lhe saltasse pela boca. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois, no tempo dos primeiros altos, eles pediam para qualquer matungo. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira, no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. E aí, que interessante, não, esse caso? Eu achei bem legal, bem interessante. Vocês imaginem, aquele animal estranho, né? Então, o nome do caso. Que animal é esse? Você prestou atenção? Que animal é? Que o texto está aqui nos relatando? E outra, ó, aqui esse finalzinho eu achei bem surpreendente, não é mesmo? Então ali, ó, quando as rodas pararam, né, o motorista saiu milagrosamente salvo. Por que milagrosamente salvo? Porque as pessoas bateram ali naquele bicho estranho, naquele animal estranho, que na verdade era quem? Um automóvel, né? Como as pessoas ainda não conheciam aquele veículo, né? Não tinham nunca visto um automóvel, como eram os primeiros,
Então, ali gera ali uma situação engraçada, cômica até, certo? Muito bem. Bom, atividade número 1. Observe aqui então o que está sendo perguntado. Por que será que a chegada desse animal estranho causou tanto alvoroço na população da cidade naquela época? Já voltamos então.
certo? E aí, vocês conseguiram perceber, então, o que o professor perguntou, né? Então, por que será que a chegada daquele animal estranho, né, ocasionou um alvoroço ali, né? Por que será? Vamos ver se vocês conseguiram acertar? Olha lá. Primeiramente, pelo seguinte, os moradores da cidade, pelo que apresenta o texto, tinham um cavalo como meio de transporte. E para eles, qualquer coisa que fosse diferente do que estavam acostumados era considerado um animal selvagem que precisava ser abatido. Além disso, as pessoas não tinham acesso às informações naquela época. Então, hoje parece muito engraçado, né? Por exemplo, alguém achar o carro, o automóvel, como um animal, ainda mais um animal estranho, né? Mas naquela época, como faltavam informações, nós não tínhamos acesso à internet, muitas não tinham acesso nem mesmo a livros, né? Ou ainda, muitas nem mesmo eram escolarizadas, né? Tinham pouco acesso à informação, então eles realmente, né, achavam que o cavalo era o único meio de transporte possível, né? Então, eles não tinham nem como imaginar que existiam outros veículos, outra forma que não fosse o cavalo para meio de transporte, beleza? Muito bem, e curioso também isso, né? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui juntos, né? Então, observe aqui, ó, no título do caos, aquele animal estranho, nós temos o seguinte. Vamos ver, temos aqui uma frase verbal ou uma frase nominal, ou ainda uma oração sem sujeito. O que será que nós temos aqui? Então, pensando, aquele animal estranho. Primeiro, nós temos a presença de verbos aqui, né? Então, para ser oração, eu preciso que tenha pelo menos um verbo. Então, aquele animal estranho, nenhuma dessas palavras é verbo, certo? Então, portanto, nós não temos uma oração. Frase verbal é a oração, tá? Então, frase verbal ou oração é a mesma coisa. Frase nominal é quando eu tenho uma frase que não possui ali verbo, tá? Então, nenhum dos elementos ali é verbo. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei que não temos verbo, portanto, podemos chamar então de frase nominal, certo? Bacana? Entenderam isso? Espero que sim, hein? Então, vamos relembrar aqui algumas informações, né, sobre o que é frase, né, esses conceitos todos. Primeiramente, nós damos o nome de frase àquele enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo. Então, para apresentar sentido completo, nós não necessariamente precisamos ter ali um verbo. Por exemplo, as palavras socorro, né? Então, a pessoa dá um grito ali pedindo socorro. Então, não precisa ela falar, eu preciso de socorro. Só gritar a única palavra socorro, a gente já entende, então, que ela está pedindo por socorro, né? Não é mesmo? Outra palavra que é bastante comum, ela isoladamente, silêncio. Então, alguém pediu silêncio, a professora pediu silêncio durante a aula. Ou alguém foi à biblioteca, né, e o bibliotecário pediu silêncio porque ali existem pessoas lendo, trabalhando e precisam, né, que naquele espaço haja silêncio, ou mesmo no hospital também, certo? Então, os exemplos ali, socorro e silêncio, são frases nominais, porque eles têm sentido completo e não são organizadas em torno de um verbo. Então, isso que eu falei para vocês. Nem todas as frases possuem verbo. Quando elas apresentarem um verbo, elas são frases verbais ou ainda chamadas de oração. Quando elas não apresentarem o verbo, são frases nominais. Beleza? Continuando aqui o nosso lembrete, né? Mais algumas coisas que nós precisamos lembrar. Então, quando o enunciado é então organizado em torno do verbo, nós vamos chamá-lo de oração, que é a frase verbal. Observe aqui. E eis que a coisa, até então invisível, apontou por detrás de um capão. Observe que eu tenho a presença do verbo apontou. Se eu tenho a presença do verbo, então eu tenho aqui constituída uma oração.
Então, que é também chamada de frase verbal. Então, um exemplo acima é uma frase verbal e, ao mesmo tempo, uma oração, pois tem sentido completo e se organiza, então, em torno do verbo apontou. Bacana? Perceberam como os verbos são importantes? Então, o verbo ele representa uma ação, um estado, por exemplo, tá bom? Que não é o estado lá da geografia, não é o estado do Paraná, o estado de São Paulo. Estado é forma, é a condição em que algo está. Por exemplo, alguém está doente, Então, é a condição, está, verbo estar, beleza? Beleza, continuando então. Falando sobre a concordância verbal. Então, nós temos que saber o que é verbo para entender, então, a concordância, Então, vamos entender melhor o que é isso. O verbo de uma oração, ele deve concordar em que situações? Ele deve concordar primeiramente em número, que é o singular ou o plural. Lembrando, singular é quando eu tenho um elemento, plural quando eu tenho dois ou mais, certo? Deve concordar em pessoa, ou seja, em primeira, segunda ou terceira pessoa, com o sujeito ao qual ele se refere. E essa relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo dentro de uma oração recebe então o nome de concordância verbal. Então, concorda, em relação ao verbo, eu preciso que concorde então com o sujeito, em número e em pessoa. Não esqueça disso. E o sujeito, Quem que é o sujeito, Pode ser quem praticou a ação? Sim, Ou ainda aquele sobre qual se faz uma declaração. Eu declaro algo a respeito de alguém. Observe lá. Exemplo, ia um piazinho estrada fora no seu petiço, trope, trope, top. Quem ia estrada fora? O piazinho. Então, o piazinho é o sujeito desta ação, de ir a algum lugar, certo? Portanto, o sujeito, então, aqui é piazinho. Beleza? Entendeu isso? Agora, nós temos aqui a nossa atividade de número 2. Observe as frases e os verbos em destaque. Na frase 1, o piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca rumo da cidade. Frase 2, no tempo dos primeiros autos, eles perdiam para qualquer matungo. Quais são os sujeitos aos quais os verbos destacados fazem referência? Observe e já voltamos.
Certo? Vamos conferir juntos, então, se vocês responderam corretamente. Vejamos. Na frase 1, o sujeito é o Piazinho, né? Então, quem deu meia volta? O Piazinho deu meia volta. Então, portanto, o sujeito é o Piazinho. Na frase 2, o sujeito é eles. Eles perdiam para qualquer matungo. Quem perdiam para qualquer matungo? Eles. Então, faz a perguntinha para o verbo. Quem, ou às vezes nós perguntamos o que, tá? Quem ou o que. E assim nós temos a resposta de quem é o sujeito daquela ação. Perfeito? Vamos pensar juntos um pouquinho? Olha lá. A que classe de palavras pertencem os termos que compõem o sujeito de cada frase acima? Então, lá na frase 1, né? Deu meia volta, né? O verbo deu, né? Quem deu meia volta? O Piazinho, né? Então, o Piazinho é sujeito. O, então, é artigo, certo? E Piazinho representa substantivo, essa classe de palavras para a palavra Piazinho. Já na frase 2, eles é tido como pronome pessoal, né? Eles ou elas poderia ser, mas aqui apareceu a forma eles no masculino. Perfeito? Compreendido? Bacana então. E na aula de hoje, então, o que nós aprendemos? Nós relembramos, então, o que é frase nominal e o que é frase verbal, que na verdade pode ser chamada também de oração, tá? Nós entendemos quem é o sujeito ou quem eram os sujeitos das frases, né? O que o verbo de uma oração, né, tem ali que concordar com o número, que é singular ou plural, e também com a pessoa, que é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, né? E também com o sujeito ao qual se refere. Então, o verbo precisa sempre concordar com o sujeito. Bacana? Muito bem, então. Então, muito obrigado a você que acompanhou esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.